A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de propósito. É muito importante que todos nós, para que possamos alcançar a maturidade e a plenitude, que a gente venha a ter total clareza de qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito, qual que foi o motivo que nós nascemos. Saiba que a expressão bíblica "eu vim para isso" ela aparece muitas vezes na Bíblia. A expressão, repito, "eu vim para isso", aparece muitas vezes na palavra de Deus. Então, há uma instrução muito importante contido nesses versículos. Vamos analisar 4 versículos bíblicos a respeito dessa verdade. E sempre preste atenção no termo "eu vim para isso" ou "para isso eu vim". João capítulo 18, a conversa entre Jesus e Pilatos diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mais um texto, Marcos capítulo 1. Jesus falou assim: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Vamos a mais 2 textos bíblicos. Evangelho de João, no capítulo 12, diz, palavras do Senhor Jesus: Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Evangelho de João, capítulo 1, palavras agora de João Batista. E eu, João Batista, não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Vamos analisar? Nós vimos em sequência 4 textos bíblicos completamente diferentes, que mostram a mesma verdade bíblica em todos os casos. A consciência que o Senhor Jesus tinha a respeito do seu ministério. Ele tinha uma perfeita consciência, clareza da sua missão, do seu propósito e de quais tarefas faziam parte do seu propósito de vida. Ele sabia que o nascimento dele era com propósito. Isso serve de exemplo para nós, porque não somente Jesus usou esses termos, não somente Jesus usou essa palavra. João Batista, um homem comum, escolhido por Deus, mas sendo ele homem, ele era como eu e como você. Ele também compartilhou essas mesmas palavras, que ele havia vindo para isso. Ele sabia que ele ali estava batizando, que ele havia nascido e estava batizando em águas, porque essa era a missão, era o propósito dele. E veja bem, então isso é uma figura muito importante para nós. Mostra que todos nós devemos ter essa mesma clareza, que nós nascemos por um motivo, nós nascemos com um propósito, nós nascemos com uma missão, e é da nossa responsabilidade buscarmos ter toda a clareza, toda a revelação, todo o esclarecimento, para que a gente venha cumprir na plenitude tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Repito, é a sua responsabilidade buscar a revelação e o entendimento do seu propósito e da sua missão, porque conforme os 4 textos bíblicos que nós vimos em sequência, a expressão "eu vim para isto", ela se repete. É uma expressão que se repete ao longo de toda a palavra de Deus. Eu vim para isto. Então, nós precisamos também entrar nesse lugar de segurança, nesse lugar de entendimento, para que aí sim nós possamos desfrutar de uma vida madura e de um ministério maduro. Amém? Vamos analisar um pouco mais a profundidade dos textos. No Evangelho de João, capítulo 18, quando Jesus está diante de Pilatos, ele declarou: Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho. Então, Jesus estava diante de uma grande autoridade. Ali, naquele tempo, Pilatos era uma grande autoridade reconhecida por todos. E Jesus sabia que o seu ministério também teria exposição e estaria diante de grandes autoridades, ainda que Jesus ali estivesse sendo julgado e não estivesse numa condição favorável. Mas ele sabia que o seu ministério era também propósito de alcançar até as maiores autoridades.
Em Marcos, no capítulo 1, Jesus, quando estava numa aldeia, convidou os seus para ir em outras aldeias, nas aldeias vizinhas, porque ele sabia que ele havia vindo ao mundo para pregar. Ele sabia que ele não podia ficar somente naquela aldeia, mas que ele deveria ir a outras aldeias, porque era esse o propósito dele. Em João capítulo 12, o Senhor Jesus, então, no jardim do Getsêmani, com a alma perturbada, angustiado, então ele relata isso, ele relata que para isso eu vim. Ele estava falando, orando ao Pai, Pai, salva-me dessa hora, mas ele, ao mesmo tempo que ele orava, ele respondia, mas como que o Senhor vai me salvar dessa hora se esse é o meu propósito, se é para isso que eu nasci? Então, relata que até na tribulação, na dificuldade, na angústia, Jesus tinha total clareza que aquilo fazia parte do plano de Deus para a vida dele. E nós precisamos também lembrar do outro texto que fala, João Batista falando, que ele estava batizando em água e que essa era a missão dele. Eu vim para isso, eu vim batizando em água para isso. Ele sabia que o trabalho que ele fazia era muito importante, era o trabalho de batizar em águas, mas ele sabia que haveria alguém maior do que ele, que viria depois dele. Veja bem, e que coisa maravilhosa, ele não fez nenhum tipo de competição com o Senhor Jesus para ver quem era o maior. Não, ele não fez isso. Ele sabia que haveria uma manifestação de alguém maior do que ele e que o trabalho dele era tão somente preparar o caminho. Então nós vimos 4 textos bíblicos que mostram com muita clareza essa necessidade que para nós entrarmos em um ambiente de maturidade, nós precisamos falar essa frase, eu vim para isso, ou seja, é mais do que falar, é realmente entender qual que é o plano, qual que é o propósito de vida da sua vida e cumpri-lo. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem possa ser transformadora para a sua vida, que você possa entrar neste lugar de maturidade. A maturidade é um ambiente onde nós discernimos com muita clareza qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, o motivo que nós nascemos. Que você possa ser completamente maduro e discernir tudo isso com muita clareza. Amém? Até o próximo vídeo, graça e paz. Seja você transformado e transformada em nome de Jesus. Se esse vídeo te edificou, curta e também compartilhe.